que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E minha irmã, a sua manhã chegou. Você que tem carregado fardos que não eram seus para carregar, você que tem sido forte demais por tempo demais, você que tem sido o sustento de todos enquanto seu próprio coração desmoronava por dentro, o Espírito Santo me revelou que Deus viu cada lágrima que rolou pelo seu rosto quando ninguém estava olhando. Ele contou cada noite que você passou em claro, lutando contra pensamentos que tentavam destruir sua fé. Ele ouviu cada oração sussurrada entre soluços, quando você pensava que nem mesmo o céu estava te escutando. Mas eu preciso que você entenda algo poderoso agora mesmo. Deus nunca tirou os olhos de você, nem por um segundo, nem por um momento, porque você é a menina dos olhos dele. Você é preciosa demais para ser esquecida. Você é importante demais para ser abandonada pelo Criador do universo. Pare um instante e sinta o que está acontecendo no seu coração agora, porque o Espírito Santo está se movendo neste momento para quebrar toda a corrente de opressão que tem tentado te manter presa no vale da aflição. Em Isaías 61:3, o Senhor promete dar óleo de gozo em lugar de pranto, vestiduras de louvor em lugar de espírito angustiado. E eu declaro que esta é a sua hora de receber esta unção transformadora que vai mudar completamente a atmosfera da sua vida. Você não vai sair deste momento da mesma forma que entrou, porque quando Deus decide agir, quando Ele decide manifestar seu poder em favor de uma vida, nem o inferno consegue impedir a obra que Ele vai realizar. O Senhor me mostrou que você tem sido como a mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos sofreu nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que tinha e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo se moveu dentro do coração dela. Uma fé que não aceita desistir. Uma esperança que não se rende às circunstâncias. E ela disse dentro de si mesma: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, serei salva. Minha irmã, eu sinto o Espírito Santo me dizendo que você está tendo o seu momento de tocar na orla das vestes de Jesus através destas palavras. Você está sendo conectada diretamente com o poder de Deus que cura, que restaura, que transforma situações impossíveis em testemunhos de glória. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para o seu coração. Ela carrega unção, ela carrega poder, ela carrega a autoridade do nome de Jesus para decretar sobre sua vida que os dias de sofrimento chegaram ao fim e os dias de vitória começaram agora. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração neste momento? Consegue perceber que algo sobrenatural está acontecendo enquanto você lê cada palavra? É porque Deus está honrando a sua fé de estar aqui, de não desistir, de ainda acreditar que Ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Acalme seu coração agora, respire profundamente e deixe que eu ore com você, porque o Espírito Santo está me guiando para conduzir sua alma diretamente ao trono da graça. Ore assim comigo, em voz alta, com toda a fé que você tem dentro do peito. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho carregado dores que só Tu conheces. Tenho enfrentado batalhas que só Tu viste. Tenho chorado lágrimas que só Tu contaste. Mas hoje eu me rendo completamente aos Teus pés e declaro que a minha vida está nas Tuas mãos. Eu creio que Tu és o Deus que faz o impossível, que transforma o vale de ossos secos em exército poderoso, que faz florescer o deserto da minha alma. Quebra toda a maldição que tem tentado se estabelecer sobre minha vida, rompe toda a corrente de opressão que tem tentado me manter cativa, destrói toda a obra do inimigo que tem tentado roubar minha paz, matar minha esperança e destruir meu futuro. Eu declaro que sou mais que vencedora em Ti, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, que Tu tens planos de paz e não de mal para me dar o fim que eu espero. Senhor, que Teu poder se manifeste agora na minha vida de forma sobrenatural, que Tua glória seja revelada através da minha história de vitória, em nome de Jesus. Amém. Filha preciosa, você sentiu o poder de Deus se movendo através dessa oração? Sentiu o Espírito Santo tocando as áreas mais profundas da sua aula? É porque Deus está confirmando através do seu Espírito
que Ele ouviu o clamor do seu coração e que a resposta já está a caminho. O Senhor me mostrou que há uma mulher lendo estas palavras que tem se sentido como se estivesse no fundo do poço, como se não houvesse mais saída, como se as paredes da sua situação fossem altas demais para serem escaladas. Mas eu tenho uma palavra profética para você. O mesmo Deus que tirou José da prisão e o colocou no palácio. O mesmo Deus que transformou Esther de órfã em rainha. O mesmo Deus que fez de Ruth, uma viúva estrangeira, parte da linhagem de Jesus. Este mesmo Deus está prestes a escrever uma nova história na sua vida, que será contada de geração em geração como testemunho do seu poder. Em Jeremias 29:11, o Senhor declara: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." E eu preciso que você entenda que estes pensamentos de paz não são apenas para um futuro distante. Eles começam a se manifestar agora, neste momento, através da fé que está sendo despertada no seu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que Ele prometeu em sua palavra vai se cumprir na sua vida, porque Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Você que tem se sentido rejeitada, abandonada, menosprezada pelos homens, precisa saber que Deus a escolheu antes da fundação do mundo. Ele a conhece pelo nome. Ele tem contados todos os cabelos da sua cabeça. Ele sabe quando você se assenta e quando você se levanta. Ele entende os seus pensamentos de longe. Não há lugar para onde você possa fugir da presença dele, porque ele está sempre com você, sempre ao seu lado, sempre lutando por você mesmo quando você não consegue ver ou sentir. O Senhor me revelou que tem havido uma conspiração das trevas contra a sua vida. Uma tentativa sistemática de destruir sua esperança, de matar seus sonhos, de fazer você acreditar que não há mais solução para seus problemas. Mas eu declaro pelo poder do nome de Jesus que toda obra do inimigo contra você está sendo desfeita agora. Toda maldição está sendo quebrada, todo laço está sendo rompido, toda prisão está sendo aberta, porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Tire um momento só seu agora e pergunte ao Espírito Santo: o que estás me dizendo através destas palavras? Porque eu sinto que Deus quer falar algo muito específico para a sua situação, algo que vai direto ao ponto da sua necessidade, algo que vai trazer clareza onde há confusão, esperança onde há desespero, fé onde há dúvida. O mesmo Jesus que disse à mulher apanhada em adultério: "Nem eu te condeno, vai e não peques mais", está dizendo para você agora: filha, levanta-se, sua hora chegou, seu tempo de sofrer acabou, sua temporada de vitória começou agora. Quando olho para a história de Ana, aquela mulher que foi provocada e humilhada por anos por causa da sua esterilidade, que chorava amargamente, não comia, que foi incompreendida até mesmo pelo sacerdote Eli quando orava com intensidade no templo, vejo seu reflexo. Vejo sua luta, vejo sua dor, mas também vejo o final da história. Ana não apenas concebeu e deu à luz a Samuel, mas seu cântico de louvor no primeiro capítulo de Samuel se tornou profético e inspirou até mesmo o Magnificat de Maria. Deus não apenas respondeu à oração de Ana, Ele a usou para gerar aquele que seria o último juiz e o primeiro profeta de Israel, aquele que ungiria os reis Saul e Davi. Minha irmã, Deus não vai apenas resolver seus problemas. Ele vai usar sua história de vitória para impactar vidas, para trazer esperança para outras mulheres que estão passando pelo mesmo vale que você passou. O profeta Joel declara no capítulo 2, versículos 28 e 29, que Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne, e que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e que até sobre os servos e sobre as servas derramará o seu espírito naqueles dias. Você entende o que isso significa? Significa que Deus está levantando as mulheres nesta geração para serem porta-vozes da sua glória, para serem instrumentos do seu poder, para serem testemunhas da sua fidelidade. Você não está passando por esse processo de quebrantamento e refinamento à toa.
Você está sendo preparada para algo muito grande que Deus quer fazer através da sua vida. Apenas pare agora e sinta o que está acontecendo no ambiente espiritual ao seu redor, porque eu profetizo que anjos estão sendo destacados para trabalhar em seu favor, que o próprio Deus está movendo peças no tabuleiro da sua vida, que pessoas estão sendo direcionadas para serem bênção na sua jornada, que portas estão sendo abertas que nenhum homem pode fechar, que caminhos estão sendo preparados onde antes só havia obstáculos. Em Isaías 43:19, o Senhor diz: Eis que farei uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. E eu declaro que esta coisa nova que Deus está fazendo na sua vida, você vai perceber já nos próximos dias, porque quando Deus decide agir, Ele age de forma rápida e poderosa. Você que tem se sentido como se estivesse navegando em um mar tempestuoso, com ondas gigantes tentando fazer seu barco naufragar, precisa ouvir Jesus falando para a tempestade da sua vida: acalma-te, emudece, e imediatamente houve grande bonança. O mesmo Jesus que andou sobre as águas, que acalmou a tempestade com uma palavra, que ressuscitou os mortos, que curou os enfermos, que libertou os oprimidos. Este Jesus está no seu barco agora. Ele não vai deixar você afundar. Ele não vai permitir que as águas te submerjam, porque Ele é o Senhor sobre todas as circunstâncias da sua vida. Coloque a mão no coração agora e sinta como ele está batendo, porque cada batida é uma prova de que Deus ainda tem propósito para a sua vida. Cada respiração é uma evidência de que Ele ainda não terminou a obra que começou em você. Paulo nos ensina em Filipenses 1:6 que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E eu declaro que Deus não desistiu de você. Ele não cancelou seus planos para a sua vida. Ele não mudou de ideia sobre seu destino, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Respire devagar agora e deixe que eu conduza você em uma segunda oração. Uma oração de entrega total, de consagração completa, de ativação espiritual. Diga comigo em voz alta e com fé: Pai Celestial, eu me coloco completamente nas Tuas mãos neste momento, reconhecendo que Tu és o oleiro e eu sou o barro, que Tu és o arquiteto e eu sou o projeto, que Tu és o autor e eu sou a história que está sendo escrita. Entrego a Ti todos os meus medos, todas as minhas ansiedades, todas as minhas preocupações, todas as minhas dores, porque sei que Tu cuidarás de mim melhor do que eu posso cuidar de mim mesma. Ativo a minha fé agora para crer que milagres estão acontecendo na minha vida, mesmo que eu não possa ver com os olhos naturais. Declaro que Tua mão poderosa está trabalhando a meu favor, que Tua misericórdia está sendo renovada sobre mim a cada manhã, que Tua graça é suficiente para todas as minhas necessidades. Senhor, usa minha vida para a Tua glória. Faz de mim um vaso de honra em Tuas mãos. Transforma minha história de dor em testemunho de poder, minha experiência de vale em plataforma de vitória. Eu confio em Ti de todo o meu coração e não me apoio no meu próprio entendimento. Reconheço-Te em todos os meus caminhos e creio que Tu endireitarás as minhas veredas. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Filha amada, você consegue perceber a mudança que está acontecendo dentro de você? Consegue sentir uma paz que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus? É porque o Espírito Santo está confirmando em seu espírito que você acaba de cruzar uma linha divisória na sua vida. Você saiu da temporada de lágrimas e entrou na temporada de risos. Saiu da estação de escassez e entrou na estação de abundância. Saiu do tempo de plantar e entrou no tempo de colher. O salmista declara no Salmo 126:5 que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. E eu profetizo sobre sua vida que toda semente de lágrima que você plantou no campo da adversidade está germinando agora em frutos de alegria, de vitória, de testemunho. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ele disse: "A menina não está morta, mas dorme."
E depois tomou-a pela mão e disse: Menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente ela se levantou e andou. Eu sinto o Espírito Santo me dizendo que há sonhos na sua vida que pareciam mortos, que pareciam impossíveis de serem realizados, mas Jesus está estendendo a mão para eles agora e dizendo: levanta-te. Não está morta, apenas dormia esperando o tempo certo de ressurreição. Seus sonhos vão se levantar, seus projetos vão se levantar, sua esperança vai se levantar, sua alegria vai se levantar, porque quando Jesus toca alguma coisa, vida volta a fluir. O Senhor me mostrou que você é como a figueira que Jesus amaldiçoou porque não tinha fruto. Mas ao contrário daquela árvore, Ele está falando sobre sua vida. Frutifica, floresce, prospera, multiplica-se, porque chegou o seu tempo de dar frutos em abundância, de florescer em todas as áreas, de prosperar em tudo que fizer, de se multiplicar em bênçãos. A esterilidade espiritual, emocional e até física está sendo quebrada sobre sua vida neste momento, porque o mesmo Deus que abriu a madre de Sara aos 90 anos, que fez Isabel conceber na velhice, que permitiu que Maria concebesse sendo virgem, este Deus está falando sobre sua vida, que o impossível vai acontecer. Não é coincidência você ter chegado até aqui nestas palavras. Não é acaso você ter resistido a desistir. Não é casualidade você ainda ter fé depois de tudo que passou. É porque o Espírito Santo tem te sustentado, tem te guardado, tem te preparado para este momento de virada. Você é uma mulher marcada pelo favor de Deus, escolhida para propósitos eternos, destinada para grandes coisas no reino. E nem todas as forças do inferno juntas podem impedir o que Deus determinou para a sua vida. Silencie o coração agora, respire devagar e permita que o Espírito Santo fale diretamente ao seu espírito, porque ele tem algo muito pessoal para dizer para você. Algo que vai trazer cura para feridas que ninguém mais sabe que existem. Algo que vai restaurar áreas da sua vida que estavam quebradas há muito tempo. Algo que vai reacender a chama da esperança que quase se apagou. O profeta Isaías declara no capítulo 61:1 que o Espírito do Senhor está sobre ele para evangelizar os mansos, para curar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E eu declaro que esta unção está sobre você agora mesmo. Você que tem se sentido invisível, ignorada, como se sua voz não tivesse importância, como se seus sonhos não tivessem valor, precisa saber que aos olhos de Deus você é uma joia rara, uma pérola de grande valor, um tesouro escondido que Ele está prestes a revelar para o mundo. A mulher samaritana foi ao poço buscar água no horário mais quente do dia para evitar o julgamento das outras mulheres. Mas foi exatamente ali que ela encontrou Jesus e não apenas foi transformada, como se tornou a primeira evangelista para sua cidade. Deus tem o hábito de encontrar suas filhas nos lugares mais improváveis e fazer delas instrumentos extraordinários do seu poder. Fale com Deus agora com toda a fé que você tem e diga a Ele: Senhor, eu creio que Tu estás mudando minha história a partir de hoje. Eu creio que Tu estás escrevendo um novo capítulo na minha vida. Um capítulo de vitória, de conquista, de testemunho. Obrigada porque Tu nunca me abandonaste. Mesmo quando eu pensei que estava sozinha, Tu estavas comigo. Obrigada porque Tu transformaste minha dor em força, minha lágrima em oração, meu vale em preparação para o monte. Eu Te louvo porque Tu és fiel, porque Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque Teu amor por mim é infinito e incondicional. Que Tua vontade seja feita na minha vida, que Teus planos se cumpram através de mim, que Tua glória seja manifestada na minha história. Mulher guerreira, mulher de Sé,
mulher escolhida por Deus para ser luz nesta geração, eu profetizo sobre sua vida que os próximos meses serão meses de colheita abundante, de portas se abrindo, de relacionamentos sendo restaurados, de finanças sendo multiplicadas, de saúde sendo renovada, de família sendo abençoada, de ministério sendo expandido, porque Deus está cumprindo sua promessa de restaurar os anos que o gafanhoto comeu. Você não vai apenas sobreviver a esta temporada, você vai sair dela mais forte, mais sábia, mais ungida, mais preparada para os propósitos eternos que Deus tem para a sua vida. Se o Espírito Santo falou com você através desta mensagem, se você sentiu o toque de Deus no seu coração, se algo foi despertado dentro de você, não guarde só para você. Compartilhe com outra mulher que você ama e que precisa ouvir que Deus não desistiu dela, que ainda há esperança, que o melhor ainda está por vir. Seja um instrumento do Espírito Santo na vida de alguém hoje, porque talvez esta seja exatamente a palavra que o coração dela está esperando ouvir. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora, permita-me fazer uma reflexão profunda sobre tudo o que o Espírito Santo nos revelou durante esta ministração poderosa, porque é fundamental que você compreenda não apenas o que foi dito, mas também o que foi liberado no mundo espiritual através de cada palavra proclamada sobre sua vida. Durante toda esta jornada de fé que fizemos juntas, o Senhor me mostrou que não estávamos apenas lendo palavras em uma tela ou ouvindo conceitos teológicos abstratos, mas participando de um encontro sobrenatural, onde o próprio Deus quebrou os protocolos do natural para se encontrar com você de forma pessoal e transformadora. Cada versículo que foi citado carregava não apenas informação bíblica, mas unção e poder para quebrar correntes invisíveis que tentavam manter você presa em ciclos de sofrimento que já deveriam ter terminado há muito tempo. Quando falamos sobre Ana, sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre a filha de Jairo, sobre Esther e sobre todas essas mulheres poderosas da Escritura, o Espírito Santo estava fazendo muito mais do que contar histórias antigas. Ele estava estabelecendo precedentes espirituais para a sua vida, criando pontes proféticas entre o que aconteceu com elas e o que vai acontecer com você. Porque o mesmo Deus que operou milagres nas vidas delas está operando milagres na sua vida agora mesmo. As duas orações que fizemos juntas não foram apenas exercícios religiosos ou repetições vazias de palavras bonitas. Foram decretos proféticos que abriram portais espirituais, liberaram anjos para trabalhar em seu favor e ativaram promessas divinas que estavam esperando sua fé para se manifestarem. O mais poderoso de tudo o que aconteceu aqui foi o reconhecimento de que Deus nunca permitiu que você passasse por tudo o que passou sem propósito, sem direção divina, sem que houvesse um plano maior sendo executado através da sua dor. E agora chegou o momento de você colher os frutos de tanta perseverança, de tanta fé, de tanta resistência diante das adversidades. Sua história de sofrimento está sendo transformada em plataforma de testemunho. Sua experiência de vale está se tornando autoridade espiritual para ministrar a outras pessoas que precisam de esperança, e sua jornada de lágrimas está germinando em jardim de alegria que vai impactar gerações. Filha amada, você não saiu desta ministração da mesma forma que entrou. Algo eterno foi plantado no seu coração. Algo sobrenatural foi ativado na sua vida. E nos próximos dias, você vai começar a ver evidências concretas de que Deus realmente virou o jogo completamente em seu favor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tempo com Deus. Aqui, nós caminhamos juntos em oração, meditação bíblica e revelações espirituais que transformam a nossa vida de dentro para fora. Que Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu corpo e seu espírito neste momento. Que as bênçãos dele te visitem agora, onde quer que você esteja. Hoje,
quero te convidar a mergulhar comigo em uma reflexão profunda e poderosa. O tema deste vídeo é: ore assim toda manhã e sinta o céu se abrir sobre você. E eu não estou aqui para te ensinar uma simples oração, mas para revelar princípios espirituais que ativam o mover divino logo ao amanhecer. Mas antes, se este canal tem sido uma bênção para você, não se esqueça de se inscrever no Tempo com Deus, deixar seu like, comentar com fé e compartilhar com quem você ama. Deus pode usar você como um canal de milagre para alguém. E como sempre dizemos aqui, revelações profundas estão chegando, e a última delas pode mudar sua forma de ver a vida com Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que a oração da manhã não é apenas um ritual. Ela é um ato de guerra espiritual. É a decisão de entregar o controle do seu dia a quem nunca perdeu uma batalha, o Senhor dos Exércitos. Davi, o salmista, nos deu esse exemplo quando escreveu no Salmo capítulo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Davi sabia que o dia não se vence no campo físico, mas no espiritual. Ele entendia que antes de enfrentar gigantes, guerras e traições, ele precisava falar com Deus. E mais do que isso, ele precisava ouvir Deus. Essa é a chave que muitos cristãos não percebem. Oração não é monólogo, é diálogo. Você fala, mas também precisa silenciar o coração para ouvir a resposta. Queridos, quando você se levanta e separa seus primeiros minutos para o Senhor, você está dizendo ao céu: Tu és prioridade na minha vida. E quando Deus se torna prioridade, o céu se move em seu favor. Há um princípio espiritual nisso. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar no fim do dia, nem buscar no meio da correria. É buscar primeiro. Você já percebeu como muitos começam o dia checando o celular, preocupados com boletos, ansiosos com reuniões, nervosos com o trânsito? Isso tudo gera um campo de batalha emocional antes mesmo que a batalha espiritual comece. Mas aquele que começa o dia com Deus já sai da cama com a armadura celestial. O escudo da fé já está posicionado. A espada do Espírito já está em punho. E os anjos já estão ao redor. Eu te pergunto agora, como você tem começado os seus dias? Com pressa, com medo, com reclamação ou com oração? Escreva nos comentários com fé. A partir de hoje, minhas manhãs pertencem a Deus. Uma das orações mais poderosas que você pode fazer ao amanhecer é baseada no Salmo capítulo 143, versículo 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Essa oração revela 3 fundamentos: clamor pela presença de Deus, confiança em sua direção e rendição total da alma. É por isso que ela é tão forte. Querido irmão, quando você ora assim, não com pressa, mas com propósito, o céu se abre. Não se trata de emoção ou sensação, mas de posicionamento. A Bíblia diz, em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se o céu se renova toda manhã, por que não começar o dia buscando esse renovo? Martin Lloyd-Jones, grande pregador do século XX, dizia que o cristão que ora logo pela manhã carrega sobre si um revestimento que o mundo não pode compreender. E Charles Spurgeon dizia que um homem que ora pela manhã encontra o poder para suportar qualquer peso durante o dia. Você está entendendo a seriedade disso? Não é uma técnica, é uma aliança.
Oração matinal é chave que abre portas espirituais. É o código do reino para viver debaixo da cobertura do Altíssimo. Se você está assistindo até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. E saiba que ainda há muito mais revelações neste vídeo. A oração que revelarei ao final vai te mostrar o poder real da intimidade com Deus logo pela manhã. Mas antes, me diga, agora que já entendemos a importância espiritual de começar o dia com Deus, precisamos ir mais fundo. Você já ouviu falar da hora terceira? Na tradição judaica e também na história da igreja, a hora terceira corresponde aproximadamente às 9 horas da manhã. Era nesse horário que muitos servos de Deus separavam tempo para oração e adoração. E não por acaso, foi exatamente nessa hora que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 15, diz que, apesar das línguas estranhas e da comoção espiritual, os discípulos não estavam embriagados como muitos pensavam, pois ainda era a terceira hora do dia. Veja, logo no começo do dia, Deus já estava derramando poder. Isso nos ensina que as manhãs são um tempo de oportunidades espirituais. Muitas vitórias são definidas antes do meio-dia, quando o nosso espírito está mais aberto, mais desperto, mais sensível. O inimigo sabe disso, por isso tenta te manter distraído, atrasado, irritado, sonolento, mas o Senhor te chama a uma nova disciplina espiritual, oração intencional nas primeiras horas do dia. E que tipo de oração é essa? Primeiro, é uma oração de rendição. Você começa dizendo: Senhor, este é o dia que o Senhor fez. Eu me entrego a Ti. Me guia, me instrui, me protege. Isso pode parecer simples, mas no mundo espiritual, isso ativa a rota dos céus sobre a sua vida. Segundo, é uma oração de posicionamento. Diga: Espírito Santo, eu te convido para governar meus pensamentos, minhas emoções, minhas palavras e ações neste dia. A oração da manhã deve colocar você na rota da presença de Deus. Terceiro, é uma oração de confiança profética. Declare: eu creio que este dia será abençoado. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ao dizer isso, você está se posicionando na verdade da palavra. E o diabo não pode tocar naqueles que caminham cobertos pela verdade. E para te ajudar a afirmar esse compromisso, eu quero te convidar a praticar uma oração guiada toda manhã. Que tal começarmos agora mesmo? Feche os olhos se puder e ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por mais este dia. Obrigado porque o Teu fôlego está em mim. Entrego minha mente, meu corpo, minha alma e meu espírito diante de Ti. Que os meus passos sejam dirigidos por Tua vontade. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, minha rocha e meu Redentor. Derrama sobre mim Tua sabedoria. Me reveste com Tua armadura, me protege do mal e me faz instrumento de paz. Em nome de Jesus, amém. Você sentiu a presença de Deus? Porque eu senti. A unção dele é real. E quando oramos com fé, não importa onde estamos, o céu se aproxima da terra. E como diz o Salmo 34, versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A oração da manhã não é apenas proteção, é também preparação. Porque Deus não quer apenas te livrar do mal, Ele quer te conduzir ao propósito. Oração não é esconderijo, é envio. Deus te esconde para te levantar. Deus te guarda para te usar. E tudo isso começa quando você se curva diante dele com humildade ao raiar do dia.
Agora preste atenção. Um erro comum que muitos cometem é esperar sentir vontade para orar. Mas oração não depende de vontade, depende de decisão. O próprio Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 35, levantando-se alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O Filho de Deus orava cedo, sozinho, longe de tudo. E se ele fazia isso, quem somos nós para negligenciar? Ore assim todas as manhãs e sinta o céu se abrir sobre você. A oração da manhã tem o poder de abrir caminhos, fechar ciladas e trazer paz ao coração. Há bênçãos que só caem sobre aqueles que se levantam com fé. Não permita que o barulho do mundo fale mais alto do que o sussurro de Deus logo cedo. E se essa mensagem está tocando o seu coração, agora é o momento perfeito para agir em fé. Inscreva-se no canal Tempo com Deus. Deixe nos comentários a frase "Minhas manhãs são consagradas ao Senhor" e envie esse vídeo para 3 pessoas que você ama. Pode ser exatamente o que elas estão precisando hoje. Não subestime o que Deus pode fazer por meio de um simples compartilhar. Às vezes, um vídeo como este é o meio pelo qual o céu se abre sobre outra vida, e você pode ser o instrumento disso. Agora prepare-se, porque a parte 3 será ainda mais profunda. Vamos falar do poder dos salmos na oração da manhã, revelando como eles podem se tornar profecias declaradas no seu dia. Há um segredo escondido nos salmos que muitos ignoram. Davi, o salmista que viveu momentos de glória e de dor, de guerra e de paz, nos deixou não apenas poemas, mas chaves espirituais de oração. Quando você ora os salmos pela manhã, você está, na verdade, alinhando a sua alma com o ritmo do céu. É como se você estivesse afinando o instrumento do seu espírito para tocar em sintonia com a vontade de Deus. Veja o Salmo 5, versículo 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Davi não orava por orar. Ele orava com expectativa. Isso muda tudo. Quando você ora com fé pela manhã, algo se move nos céus porque o seu coração está ancorado na esperança. Ouça bem. O mundo te ensina a começar o dia com ansiedade, notificações, prazos e correria. Mas o céu te convida a começar com devoção, silêncio, confiança e direção. Quando você começa o dia com os salmos, você está plantando sementes de paz, autoridade e discernimento. Quer exemplos de como orar os salmos logo cedo? Experimente. Declarar com fé o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso é mais do que poesia. É proteção. Reforce com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é mais do que promessa, é escudo. Proclame o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é mais do que consolo, é direção. Você percebe? Ao orar os salmos de manhã, você se torna como uma trombeta que toca na terra e ecoa no céu. E o céu responde. Anjos se movem, portas se abrem, mentes se acalmam, a fé se levanta, o medo recua. Mas é preciso constância. O segredo está na disciplina da repetição. Não ore os salmos uma vez só. Torne isso um hábito. Memorize versículos, escreva-os, coloque ao lado da cama, tenha no celular. Encha sua mente de salmos logo cedo e você vai ver o efeito ao longo do dia. Agora, imagine um exército silencioso de cristãos que toda manhã se levantam e oram os salmos com fé e autoridade.
Imagine o que pode acontecer em uma casa, em uma cidade, em uma nação. A oração da manhã é uma arma esquecida e está sendo restaurada neste tempo. E se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para algo maior. Você não está ouvindo isso por acaso. Há uma unção sendo liberada agora. E para que ela se complete, declare em voz alta comigo, se puder. Senhor, eu consagro minhas manhãs a Ti. Que a Tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que os salmos fluam dos meus lábios como rios de vida. Em nome de Jesus, amém. Isso não é um ritual, é relacionamento. Isso não é obrigação, é privilégio. O céu se abre sobre aqueles que se abrem diante de Deus logo cedo. Então, faça da oração da manhã o seu altar secreto e assista aos milagres que virão. Agora, se esse conteúdo falou com você, chegou o momento de fortalecer essa missão. Inscreva-se no canal Tempo com Deus. Escreva nos comentários: minha manhã pertence ao Senhor. Ative o sininho para não perder as próximas orações e mensagens. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma resposta divina logo cedo. Porque quando você espalha luz, você se torna luz. Quando você compartilha a oração, você semeia milagres. Agora que você entendeu a importância de orar logo cedo e como os salmos se tornam um portal de comunhão com o céu, chegou o momento de aplicar. Esta oração é um guia. Você pode orar com as suas próprias palavras, mas este modelo vai te ajudar a começar, principalmente nos dias em que o coração está cansado ou a mente agitada. Respire fundo, silencie por um momento e, se puder, ore em voz alta. Pai Celestial, eu te agradeço por este novo dia. Antes mesmo que o sol nasça completamente, eu escolho me colocar diante de Ti. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Como diz no Salmo 5:3, eu te apresento a minha oração e espero em Ti com fé. Senhor, como no Salmo 23, eu declaro: Tu és o meu pastor e nada me faltará. Guie-me hoje por verdes pastos. Restaura a minha alma e me conduz por caminhos de justiça, por amor do Teu nome. Que o Salmo 91 seja minha cobertura. Livra-me do laço do inimigo, da peste perniciosa, da ansiedade que tenta me consumir. Cubra minha casa com Teus anjos. Que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas que nada me atinja. Coloco os meus olhos nos montes, como diz o Salmo 121. Meu socorro vem de Ti, Senhor. Guarda a minha entrada e a minha saída. Livra-me de tropeçar. Fortalece os meus pés. Hoje eu escolho Te buscar antes de qualquer outra voz. Que a primeira voz do meu dia seja a Tua. Que a primeira notícia seja a Tua palavra. Que a minha alma se alimente do Teu Espírito antes de qualquer outro pão. Senhor, abençoa minha família, meu trabalho, meus pensamentos, minhas decisões. Que minha boca fale com sabedoria. Que meu coração tenha paz. Que minhas mãos sirvam com amor. E se algum medo tentar me parar, que eu lembre do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A partir de hoje, minhas manhãs são Tuas, minha vida é Tua. Cada amanhecer é um altar onde eu me prostro e reconheço: Tu és Deus, reina sobre mim, e que o céu se abra, trazendo direção, provisão, proteção e revelação. Em nome de Jesus, amém. Esse é o momento em que algo se firma no Espírito. Se você orar assim todos os dias, mesmo que por poucos minutos, você estará plantando uma rotina de fé e a fé transforma. Deus se agrada de quem o busca logo cedo, não por medo, mas por amor. E não porque Ele precisa, mas porque você
Precisa dele. Imagine começar todos os dias com a certeza de que não está só, que há um Pai atento, um Deus presente, uma palavra viva te guiando. Isso não é religião, isso é vida com propósito. E se essa oração tocou o seu coração, declare nos comentários: eu entrego as minhas manhãs ao Senhor. Assim, juntos, formamos uma corrente de fé que cresce a cada novo dia. Você não está orando sozinho. Existe um povo de joelhos e o céu responde aos humildes de coração. Essa não é apenas uma mensagem, é um chamado dos céus, direto para o seu coração, uma convocação profética, uma revelação que vem da parte do Espírito para te lembrar. Você não foi esquecida. Você foi escondida por um tempo, e agora Deus está prestes a revelar a sua vida para o propósito eterno que Ele escreveu com as próprias mãos. Pare tudo agora. Inspire fundo. O Espírito quer falar com você. Muitas vezes, quando Deus quer formar alguém, Ele a esconde. Ele permite o anonimato, o silêncio, a exclusão, não porque você não tem valor, mas porque o valor que há em você é tão grande que precisa ser moldado com zelo, protegido do orgulho humano, guardado do olhar julgador dos homens e preparado no fogo do Espírito. E foi isso que Deus fez com você. Ele te guardou como uma flecha na aljava, como um vaso sendo moldado em secreto, como uma semente de avivamento plantada no solo da rejeição, mas regada com as lágrimas da intercessão. Você sente Deus falando com você agora? Quando olhamos para a Bíblia, vemos um padrão poderoso. Deus sempre escolhe aqueles que o mundo ignora. Ana foi ignorada por Penina, mas Deus a escolheu para gerar um profeta. Esther foi apenas uma órfã no meio do Império Persa, mas Deus a levantou para salvar uma nação. Maria foi só uma jovem virgem em Nazaré, mas Deus a escolheu para carregar o Salvador do mundo. O que todas essas mulheres tinham em comum? Elas estavam à margem, mas estavam disponíveis. Elas não tinham títulos, mas tinham um coração rendido. E foi isso que as fez ser levantadas com poder. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você. Você tem chorado em secreto, clamado no seu íntimo, sentido uma inquietação que não passa. Às vezes você não sabe o que é, mas sente que há algo dentro de você que ainda não se manifestou por completo, algo que está para nascer, como uma promessa que pulsa, como uma chama que não se apaga. E é exatamente isso que o céu está confirmando hoje. Há um chamado sobre sua vida que o inferno tentou calar, mas Deus vai levantar com ainda mais glória, filha. Você não é um erro, não é um fardo, não é descartável. Você é escolhida. Você é parte de uma geração profética de mulheres que o Senhor está levantando nesta hora final da história para carregar o fogo do Espírito, para impactar vidas, para orar com autoridade, para interceder com lágrimas, para profetizar com ousadia, para se mover em dons espirituais, para trazer cura onde há ferida e luz onde há trevas. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora? O Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E talvez você tenha sentido que está nesse esconderijo há tempo demais, que ninguém te vê, que ninguém se importa, mas Deus está dizendo: eu estive com você em cada segundo, em cada lágrima, em cada silêncio. Eu te escondi porque te preparei para algo maior. E agora chegou o tempo de sair do esconderijo, não como alguém ferido, mas como alguém curado e empoderado pela presença. Respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar. A rejeição que você viveu não foi o fim, foi a plataforma. A traição que você enfrentou não foi destruição, foi lapidação. O abandono que te machucou não te definiu, te impulsionou. Nada do que aconteceu foi por acaso.
Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E você foi chamada. Mesmo que ninguém tenha reconhecido, o céu já decretou. Você é parte do plano eterno. Meu irmão, minha irmã, você consegue perceber o mover de Deus agora? Pare, respire, deixe o Espírito falar. O Espírito de Deus está levantando mulheres que foram desprezadas, que foram humilhadas, que foram tratadas como invisíveis, mas que carregam dentro de si um poder que o mundo não conhece. Deus está levantando intercessoras que vão carregar peso de glória, guerreiras espirituais que vão mover os céus em oração, mães espirituais que vão gerar filhos na fé, pastoras de almas mesmo que nunca subam em um púlpito, profetisas, silenciosas que vão derramar bálsamo em corações quebrados. Você já se sentiu como aquela mulher do fluxo de sangue? 12 anos sangrando, rejeitada pela sociedade, considerada impura, sem direito ao toque, sem espaço no templo, sem dignidade social. Mas ela ousou tocar em Jesus. E quando tocou, foi curada, restaurada, transformada. Não foi o toque físico, foi a fé que moveu o céu. E talvez você esteja assim agora, ferida, cansada, sozinha, mas ainda com fé. E é essa fé que está tocando Jesus neste exato momento. Pare um instante. O que o Espírito está dizendo agora? Você não é aquela que vai ficar sentada no banco da vergonha. Você é aquela que o Espírito está levantando com fogo nos olhos e espada na boca, com compaixão no coração e autoridade nas mãos. Você é aquela que o Senhor marcou desde o ventre. Jeremias 1:5 diz: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Essa palavra também é para você. Você não nasceu por acaso. Você foi escolhida antes do tempo. E agora Deus está dizendo, chegou a hora. Meu irmão, minha irmã, se esta palavra já está tocando o seu coração, pare por um instante e faça algo importante. Curta este vídeo. Comente aqui embaixo o seu amém ou o seu pedido de oração. E se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas que também estão precisando ouvir a voz de Deus neste momento. Você pode ser um instrumento para que o Espírito Santo fale com alguém hoje. Então, deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve. Vamos juntos espalhar o Evangelho com poder e unção. Agora, respira fundo. E vamos continuar porque o que o Senhor ainda quer te revelar é forte e vai tocar fundo na tua alma. Então feche os olhos por um instante e junte-se a mim nesta oração poderosa. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que sondas o coração e vês o mais profundo da alma, eu te apresento agora esta mulher que lê esta mensagem com o coração quebrado e com a alma cansada, mas ainda com fé, ainda com esperança, ainda com fome da tua presença. Pai, em nome de Jesus, toca agora em cada área ferida, restaura a autoestima quebrada, arranca a raiz da rejeição, cura os traumas mais profundos, desfaz as palavras malditas que foram lançadas sobre ela, corta agora toda a maldição hereditária, toda a seta do inimigo, toda a mentira do inferno que tentou convencê-la de que ela não tinha valor. Liberta agora, Senhor, com o teu poder e envolve com o teu Espírito de glória. Diga comigo, com fé: Senhor Jesus, eu recebo tua cura, tua restauração, tua aceitação. Eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou filha do Rei. Nenhuma condenação há para mim, porque estou em Cristo. Que todo peso saia, que toda dor se dissipe, que toda voz contrária se cale, e que a tua voz, Senhor, ecoe dentro de mim com autoridade e amor. Espírito Santo, toma o teu lugar no meu coração, enche-me agora com o teu fogo, com a tua presença, com a tua paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Acalme seu coração.
respire e ouça a voz do Espírito Santo. Você não precisa mais se provar. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais carregar o fardo da comparação. Deus não está te chamando para competir. Ele está te chamando para cumprir um propósito. Deus não quer que você se torne alguém que o mundo aprova, mas alguém que o céu reconhece. O que Ele colocou dentro de você é único, é santo, é precioso, e Ele está ativando dons, abrindo visões espirituais, despertando ministérios adormecidos e trazendo à tona tudo o que o inimigo tentou enterrar. Pare, respire fundo. O Espírito quer falar com você, filha. Você é resposta, você é instrumento, você é chave. Você é parte de um mover que vai impactar a sua geração. Joel 2:28 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você foi chamada para profetizar. Você foi separada para manifestar o reino. Você foi escolhida para viver além do natural. Não é sobre status, não é sobre cargos, não é sobre reconhecimento humano, é sobre obediência, entrega e intimidade com o Espírito. Você consegue sentir a unção aumentando? Isaías 41:10 declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E talvez você tenha se sentido fraca, desamparada, esgotada, mas agora o Espírito de Deus está dizendo: eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento. Você não está só, você nunca esteve. E agora o vento do Espírito está soprando sobre você. As promessas que pareciam enterradas estão ressuscitando. Os sonhos que pareciam esquecidos estão sendo ativados. A voz que foi calada está voltando com poder. Silencia o coração. Respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar. Você lembra da mulher samaritana? Aquela que ninguém queria perto. Aquela que teve 5 maridos. Aquela que era excluída, julgada, condenada. Mas foi exatamente com ela que Jesus decidiu ter uma conversa profunda. Foi a ela que ele revelou ser o Messias. Foi através dela que uma cidade inteira foi impactada. Porque Deus ama transformar rejeição em redenção. Porque Ele escolhe aquilo que o mundo despreza para confundir o que é. E o mesmo Jesus que encontrou aquela mulher no poço está te encontrando agora. Você sente esse encontro acontecendo dentro de você? Filha, você será levantada com poder, mas não será poder para si. Será poder para libertar, para curar, para ensinar, para abraçar, para discipular, para interceder. Você será usada nas madrugadas, será boca profética dentro da sua casa. Será autoridade espiritual na vida dos seus filhos, será ponte de restauração no seu casamento, será testemunho vivo da graça que transforma. E tudo isso será fruto da intimidade com Deus, não de estratégias humanas. Pare um instante. Tire esse momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? O Senhor está levantando mulheres comuns para viverem milagres extraordinários. Mulheres que não têm títulos, mas têm joelhos dobrados. Mulheres que não têm palco, mas têm altar. Mulheres que talvez nunca sejam vistas por multidões, mas que são conhecidas pelos céus. Mulheres que são colunas espirituais, que sustentam famílias com oração, que guardam gerações com jejum, que fazem o inferno tremer só de acordarem de manhã. Você sente que essa é a sua verdade? Então receba agora esta palavra como um decreto celestial. O tempo da vergonha acabou. O tempo do silêncio terminou. O tempo da invisibilidade expirou. Deus está levantando você com poder, com graça, com autoridade, com glória renovada, com vestes novas, com uma unção que não pode ser ignorada.
Então receba isso como um chamado divino. Não é só mais uma mensagem, não é só mais um texto, é o próprio Deus gritando no seu espírito: filha, chegou a hora, levanta, eu te escolhi, eu te preparei, eu te ungi, e agora eu te envio. Sim, Ele está te enviando. Ele está te empurrando para fora do esconderijo. Ele está te arrancando do lugar da vergonha e te plantando no lugar da honra. Ele está te tirando do anonimato e te posicionando no centro da sua vontade. E ainda que ninguém acredite, ainda que muitos tentem diminuir o que Deus está fazendo em você, o céu inteiro testifica: essa é a mulher que eu levantei, diz o Senhor. E você sabe o que é mais poderoso? Ele te levantou justamente por causa da tua dor. Ele te levantou por causa das tuas lágrimas. Ele viu quando todos te ignoraram. Ele viu quando zombaram dos teus sonhos. Ele viu quando você chorou calada no quarto, quando ninguém estendeu a mão, quando você pensou em desistir, quando disse: Deus, eu não aguento mais. Mas Ele te sustentou, Ele te fortaleceu, e agora Ele te faz florescer. Onde tentaram te enterrar, respire fundo, toque seu coração agora e se conecte com Deus. É com você que Ele quer fazer, é em você que Ele vai se revelar. Não importa a bagagem que você carrega, o passado que você tem, os erros que cometeu, a graça é maior. O sangue é suficiente, o chamado ainda está de pé, e você está viva porque ainda há uma missão. A tua história não termina com rejeição, ela termina com glória, ela termina com restauração, ela termina com salvação para muitos. Através da tua vida, Romanos 8:28 afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que você passou, tudo o que viveu, tudo o que enfrentou, não foi em vão. Foi preparação, foi lapidação, foi o processo que te posicionou para esse novo tempo. Pare, silencie, o Espírito está tocando o mais profundo da sua alma agora. Receba essa ativação espiritual, receba autoridade, receba renovo, receba ousadia, receba discernimento, receba visão, receba compaixão, receba fé como você nunca teve antes, porque você vai precisar. Porque o que vem sobre você é grande, é santo, é de Deus. E agora, feche os olhos novamente e ore comigo com toda a sua fé. Senhor Jesus, aqui estou, diante da tua presença rendida, quebrantada, mas cheia de esperança. Eu te entrego meu coração, minha história, minhas dores, minhas limitações e tudo o que sou. Consagro a ti cada parte do meu ser. Que o teu Espírito me guie, me ensine, me capacite. Eu não quero viver mais escondida, silenciada, paralisada. Eu quero cumprir o propósito para o qual nasci. Usa-me, Senhor, da forma que o Senhor quiser. Eu te dou liberdade total para agir em mim e através de mim. Ativa meus dons, abre os céus sobre mim, derrama tua unção como nunca antes. Restaura minha identidade, fortalece meu espírito e levanta-me para viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, eu recebo hoje meu novo tempo, eu recebo minha cura, eu recebo minha missão. Amém. Acalme-se agora e sinta, Ele está aí, Ele ouviu, Ele respondeu, Ele tocou. O céu se moveu por você a partir de agora. Você não é mais a mesma. Uma nova mulher está nascendo. Não uma versão ferida, apagada, diminuída, mas uma mulher cheia do Espírito, convicta de quem é, segura no amor de Deus, cheia de autoridade, viva no propósito, curada, liberta e enviada. Deus está levantando a mulher que todos ignoraram. E essa mulher é você. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que você ama.
Não guarde só para si. Talvez essa palavra seja a resposta que outra alma também está esperando. Seja luz, seja instrumento, seja canal do céu na vida de alguém hoje. Porque o mesmo Deus que está te levantando também quer usar você para levantar outras. Agora vá com o coração cheio, com a fé ativada, com os olhos no alto e, com a certeza, você é filha do Deus Altíssimo e Ele está contigo até o fim. Built of silence, wrapped in thread, stitched from pages never read. A breath too light for storms to hear, but loud enough to shatter fear. You saw the cracks beneath my glass, but kissed them like they'd never last. I warned you I was made to break, but you believed what hearts can fake. Porcelain hearts in thunder zones don't learn to bend, they break alone. I've got glass bones and paper skin, a fortress made too thin to win. Folded strength in quiet lines, I disappear where pressure shines. You held me like I wouldn't fall, but I was never whole at all. I wrote my name in morning frost on windows where the years got lost. The sunlight burned it all too soon and left me shadowed by the moon. They called me fragile, called me fake, but never saw the toll it takes to walk on air, to smile through stone, to bloom in dirt that breaks your bones. Not every wound begins with knives. Some echo through unfinished lives. I've got glass bones and paper skin. I bend beneath what lives within. No siren sound when I collapse, just silence filling all the gaps. You thought I broke from outside in, but it was never that simple to begin. This isn't weakness, it's design to fracture slow and still look fine. So don't be shocked if I dissolve. I'm not a puzzle you can solve. I've got glass bones and paper skin, but I've survived the fire within. Not all who shatter turn to dust. Some build a throne from broken trust. So if I crack, just let it show. There's strength in what the fracture knows.